Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui estamos para nossa palestra desta semana, sempre com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade, momento em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Um livro de cabeceira, de leitura diária, onde encontramos o roteiro que devemos seguir. Que todos que nos ouvem nesse momento recebam a nossa prece, o nosso pedido a Deus e a Jesus, que conforte, que ilumine o coração de cada um. Sempre iniciando com a leitura de um capítulo do Evangelho, e hoje vamos ver capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item 7, ele vai falar da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova nossa paciência. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha do que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa mensagem foi de um espírito amigo em 1862. Como é difícil nós termos essa consciência, né, de que a dor é uma bênção que Deus nos envia, e pedindo para não nos aflijarmos, né, com essas dores, porque teríamos que até agradecer, porque é um aprendizado que estamos tendo. A dor é uma alavanca. E ele nos alerta, né, que a caridade de dar esmolas, alimentos, é a mais fácil. Mas aquela de conviver, de compreender e perdoar a todos que cruzam os nossos caminhos, onde somos testados na nossa paciência, essa é a mais difícil, né? Tem uma mensagem de André Luiz, do livro Aulas da Vida. Vejam o que ele coloca aqui. Quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhes o coração, conte as vantagens de que dispõe. Desentendimento em família. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para a simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Então ele está dando um exemplo, por exemplo, a gente reclama muito sobre essa situação, né? Desentendimento em família, mas nós temos uma família, nós temos com quem conversar, com quem conviver, mesmo todos os problemas, e quem não tem ninguém? Ele adoraria ter alguém, né? Para discutir até. Amigos que se afastam, reflita na provação daqueles que nunca os tiveram. Agressões, pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento, medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre de obsessões.
Tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço? Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos, sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Aborrecimentos? Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Lar em desajuste? Um olhar para os irmãos que caminham sem teto. Então, ele nos convida, né, André Luiz, para somar as bênçãos da nossa vida, né, e nos vacinarmos contra o desespero, porque o desespero é como se fosse um vulcão, né, de fogo e de sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Nós temos sempre a mania de reclamar, né, do que temos, e na realidade temos tanto a agradecer, e é isso que ele nos fala, né? São situações que a vida nos apresenta e nós temos que aprender, compreender as situações e aprender a ter a paciência, né? Aquela frase tão conhecida de Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa frase é o roteiro, né, para todos nós. Trabalhar essa ansiedade, essa preocupação excessiva, a gente fica sempre antecipando as situações que nem aconteceram, já sofremos antes da hora. O que quis dizer Jesus com essas palavras? Que não nos preocupemos com o nosso futuro? Vamos refletir, não é bem assim, né? Por que Jesus utilizou a palavra inquietação? Que ela remete ao desespero, à obsessão, à preocupação descabida. Inquietação é tudo isso. A inquietação, ela é inimiga da paciência. Quando estamos inquietos, né, deixamos que essa inquietação tome conta dos nossos sentimentos, a gente vive o passado e o futuro, não vive o presente. Pela inquietação, construímos os meios de evolução durante a vida toda, sem nunca chegar ao fim, pelo medo, né? Pela inquietação nos distraímos na vida, deixando de lado o primordial. Então, é um sentimento que nasce da ignorância, mas encontra terreno fértil na falta de fé. Quando o homem conhece, como nós conhecemos a doutrina espírita, terceira revelação, quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Quando temos a certeza que temos um Ser Supremo, que é Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, quando reconhecemos a vida como um mecanismo de evolução de si mesmo, quando reconhecemos que as dificuldades são provações necessárias, né? E quando estamos buscando desenvolver a nossa fé, tudo isso vai nos afastar desse sentimento da inquietação. É a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã, não do ponto de vista meramente material, mas do provimento do necessário pela providência divina, né? Não vos turbe o vosso coração. Deus está no leme, nada nos faltará. Essa certeza que nós temos que cultivar em nossos corações, um dia de cada vez, só por hoje. E é a fé que nos leva ao estado da certeza
né? Que vai combater a incredulidade, o desespero, a desesperança e essa inquietação. Quando Jesus disse: "A cada dia basta o seu mal", ele nos recomendou que nos concentrássemos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus, né? Então, a cada dia basta o seu mal, não vamos sofrer com antecedência, não vamos achar que todos os nossos dias vão ser assim. É o só por hoje, tão falado, né? Nós usamos muito no grupo de apoio a dependentes químicos, é uma frase que eles usam todos os dias para vencer as suas viciações, né? Só por hoje eu estou bem. Vamos pensar no futuro, né? Então, Jesus, por várias vezes, ele nos alertou, né? Com vários ensinamentos, convidando-nos a desenvolver a fé, a desenvolver a paciência, que combate essa inquietação, esse sentimento que nos desequilibra. E por que sofremos, né? Muitas pessoas perguntam isso, é necessário sofrer? Por que sofremos, né? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Isso está aqui também no Evangelho, né? Então faz parte do nosso aprendizado. Precisamos ser testados, precisamos desenvolver a nossa fé, somos espíritos em evolução, ainda imperfeitos, né? Então, se somos atribulados por algumas situações, é para nossa consolação e salvação, né? Quando suportamos com paciência as aflições que acontecem conosco, né? Que nós padecemos, isso tudo faz parte do aprendizado. Então, suportar com paciência, isso é o que chamamos de resignação. Resignação é o sentimento de compreender e suportar tudo que a vida nos apresenta com paciência. Então, é um aprendizado muito grande. Finalidade de muitas provas que passamos é para que desenvolvamos o exercício da paciência. Então, esse sentimento ele tem que ser um objetivo do espírito que busca o seu progresso, né? Se Jesus nos ensinou a paciência como forma de atingir os objetivos, e se Paulo nos disse que é a chave para a consolação, a doutrina espírita, descortinando o espírito como ser imortal, nos trouxe a chave do entendimento. A paciência é uma característica do espírito que precisa ser exercitada e desenvolvida para que, com ela, saibamos aprender, entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé e a nossa empatia com Deus, o Criador, né? Ficou tudo muito claro com a terceira revelação. Se Jesus e Paulo nos trouxeram um alerta e o chamado, né? E a doutrina espírita nos trouxe a explicação, resta-nos, né? Saber como esse desenvolvimento se processa e como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que nossa paciência realmente seja desenvolvida. Voltamos mais uma vez aos ensinamentos do Evangelho, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá
a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, com os ensinamentos da doutrina espírita, com conhecimento de si mesmo, de uma maneira clara, objetiva, nós vamos nos desligando, das questões ali materialistas, terrenas, e vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, desenvolvendo a nossa fé, confiando em Deus, sentindo a sua presença. E tudo isso nos traz uma profunda mudança de comportamento, né? A visão se amplia e tudo passa a ser visto com os olhos do Espírito. Muitas coisas, muitas situações que nos afiguravam infinitas, impossíveis, agora são naturais, mesmo que machuque o nosso coração. Mas sabemos que não está fora do controle, que tudo tem uma razão de ser, e nós temos que tirar os ensinamentos de tudo. Tudo está no controle de Deus, nosso Pai. Então, nós passamos a ver os nossos problemas que pareciam tão grandes como pontos pequeninos, que a gente tem que combater. E tem uma finalidade divina do nosso progresso, da nossa evolução, do nosso aprendizado. Nós vemos, muitas vezes, na perda de pessoas queridas como um convite à paciência. Tudo tem o seu aprendizado. Somos espíritos eternos em evolução, nos transportamos para o infinito. Vamos então refletir sobre esse ensinamento, nos observar. E colocar em prática. Muitas pessoas perguntam, por que precisamos ser frequentemente testados? Não vamos usar essa palavra teste, Colocamos no lugar dessa palavra educação. Nós precisamos ser educados, nos educar. A finalidade de nossa vida é a educação do espírito, que é feita por meio das experiências. Porque o livre-arbítrio requer experiências para ser desenvolvido e exercitado. Então não há meio impositivo senão o livre-arbítrio para o aprendizado real de cada um. E esse aprendizado é individual. Por isso, aquele que aprende acredita estar sendo testado, como se estivesse numa sala de aula. E, na realidade, ele está sendo educado, ele está educando o seu espírito. E, com todo esse aprendizado, nós vamos tendo que desenvolver a paciência e a resignação, sim. Tudo isso são qualidades do espírito, que nós vamos desenvolvendo no caminho da nossa evolução, nos direcionando ao bem. E só esse exercício que fazemos, que vai trabalhando esses sentimentos, essas imperfeições, nos desenvolvendo a vontade de escolher, a vontade de fazer o bem, de conhecer o bem, e aí vamos evoluindo moralmente. Então só há um jeito da gente aprender, tendo conhecimento e praticando o exercício no dia a dia, as situações que a vida nos apresenta. Temos que ter muita boa vontade, ter atitudes positivas. Esse é o aprendizado. Claro que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo mais paciência,
ele tem mais fé, ele tem mais conhecimento de Deus, né? Todos nós, lembremos, somos filhos de Deus e somos convidados o tempo todo a esse aprendizado do Evangelho, né? Então, nós temos possibilidade, sim, de desenvolvermos a paciência. Nós temos que reconhecer essa imperfeição, que é o primeiro passo, já é um sinal de inteligência, e o esforço diário para colocar em prática, né? E estudando a doutrina espírita, com certeza, com toda essa visão espiritual da vida, nós vamos conseguir. Muita gratidão a Deus por essa reflexão. Uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus. Sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Nós vamos falar hoje do Livro dos Espíritos, o livro 4º, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nada a vida futura. Questão 958. O que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Resposta dos Espíritos. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta. Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas as coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no mundo espiritual. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar o quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocupamos com a que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna à razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e, involuntariamente, fica na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor será no foro íntimo de cada um dos homens e que Deus não os pôs ali em vão, né? A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Questão 960. De onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? A resposta é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade dada ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala, e vosso mal está em não executá-la sempre. Se pensássemos bem nisso com a devida frequência,
vos tornaríeis melhores. 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Resposta dos Espíritos. A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. 962. Por que há céticos desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta. São em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante a vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. A consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com certo esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade, pela sabedoria das suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia uma recompensa e o outro é castigado, pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. 963. Deus se preocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Resposta dos Espíritos. Deus se preocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Todas as nossas ações são submetidas à lei de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofrerdes as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim, os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo. Um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir, e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreender esta regra. E a seguir todos os instrumentos necessários para tornar o campo fértil e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreender essa regra.
Se a quiseres, o campo produzirá bastante e te proporcionará repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o à vontade para agir. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e a toda a negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, e é que Deus dá ao homem um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o seu tempo. 965. As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Não. Não podem ser materiais desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso diz: essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. 966. Por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos felizes da vida futura? Inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira que o adulto? Aliás, isso depende também do que se lhe tenha ensinado. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a linguagem não pode traduzir. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, e nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, de gradações, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles, e a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja, né? Ou seja, os espíritos, vendo outros em melhores condições, eles ficam entendendo que gostariam de estar naquela posição dos espíritos melhores, né? Então isso é um motivo para que eles busquem essa felicidade.
sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. 968. Com tais a ausência das necessidades materiais, entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? Resposta: sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isto é uma tortura para eles. 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Resposta: é uma alegoria para dar a ideia de compreensão que eles têm da perfeição de Deus, pois o veem e compreendem, mas com tantas outras não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isto seria uma infelicidade estúpida e monótona, e mais ainda, felicidade do egoísta, pois sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. Então, os espíritos superiores estão sempre auxiliando os inferiores, aqueles que estão à retaguarda. Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais aos graus de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos reuni-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo, ver a felicidade e não poder atingi-la, mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo o que os impede de ser feliz, remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-lo. É isso que os tortura. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Resposta: sempre boa, da parte dos bons espíritos, é claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida dele. 979. Então a morte não nos livra da tentação? Não, mas a tentação dos maus espíritos é muito menor sobre os espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão mais sujeitos às paixões materiais. Questão 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos se não dispõem do auxílio das paixões? Resposta: se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com as suas paixões e com tudo as que possam lhe excitar. E para finalizar, a questão 972A. Mas para que servem essas paixões se lhes falta o objeto real?
Assim, é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e que não pode gozar. Né? Então, desta forma, nós terminamos um pouquinho deste capítulo das penas e gozos futuros do quarto livro do capítulo 2 desse livro fantástico, que é o Livro dos Espíritos. Muito obrigado, até a próxima doutrina.